gente fala de construção de patrimônio, é muito importante que a gente avalie o estilo de vida. E esse estilo de vida, ele depende da nossa renda mensal, do quanto a gente está recebendo ativamente, né, do nosso trabalho, para determinar como tem que ser o estilo de vida, o que cabe dentro desses gastos. Na fase de acumular patrimônio, o que é mais importante é nosso volume e a nossa consistência de aportes mensais nos investimentos, porque quanto mais a gente investe no início, mais acelerado vai ser o crescimento e mais rápido a gente vai ter o que a gente almeja, se for conforto financeiro ou liberdade financeira, vai depender do objetivo que a gente tem. E quando a gente fala de estilo de vida, o que é importante a gente ter em mente e praticar? A gente tem que ter, sim, um estilo de vida inferior ao que o seu padrão financeiro suporta. Porque, como eu falei, a quantidade que a gente aporta mensalmente é importante, principalmente nos primeiros 5 anos de investimento. Depois dos 5 anos, a gente já começa a ter uma renda passiva maior e daí a gente pode ter alguns prazeres. Eu vou deixar de fazer tudo que eu quero? Não. Vamos ter objetivos, né? E vamos ter investimentos diferentes para cada objetivo. Vai caber, sim, saídas no final de semana, cafezinhos superfaturados, vai caber uma viagem, mas é importante que a gente tenha volume e tenha consistência, né? Consiga se comprometer com esses investimentos ao longo do tempo. E uma coisa muito importante no estilo de vida são os gastos, né, que a gente mais vê que extrapolam, que é moradia, carro e educação. Então, são 3 gastos importantes que eles precisam estar ali dentro do limite orçamentário e as despesas básicas dentro do limite que a gente estipula. E a gente precisa tomar algumas decisões ao longo do caminho, que podem ser decisões de curto prazo ou de longo prazo, prazos um pouco maiores, porque a gente sabe que moradia, né, às vezes é difícil você realocar, mas são gastos que impactam diretamente e um impacto muito grande, porque onde você mora vai determinar o bairro, né? O bairro determina o valor que você paga de aluguel ou de financiamento e o entorno. Quanto você vai pagar de estacionamento no entorno? Como é o supermercado? Se é um bairro mais luxuoso, os supermercados têm valores mais altos. Se é um bairro mais simples, você tem uns supermercados mais acessíveis, com valores mais acessíveis, e isso vai melhorando, né, a sua quantidade de aporte ao longo do mês. Quando eu fiz esse estudo na minha vida, eu identifiquei que o meu apartamento, ele consumia grande parte dos meus gastos básicos. E eu criei uma estratégia de 2 anos para conseguir quitar esse apartamento e diminuir drasticamente os meus custos com moradia. Isso foi muito importante na construção do meu patrimônio. Pode ser que no teu seja o carro e a gente tenha que optar por trocar por um carro de um modelo inferior. Nesse primeiro momento, você ter um carro mais barato, porque ele vai ter um IPVA mais barato, ele vai ter um seguro mais barato, ele vai economizar mais combustível e vai ter um impacto em escadinha, né, em cadeia. E isso vai ser importante para você. Mas não quer dizer que você não vai ter nunca o carro dos seus sonhos ou nunca vai morar na casa dos seus sonhos. Vai dizer que você está, nesse momento, abrindo mão daquele sonho para o seu eu futuro ter mais conforto, ter mais liberdade, conseguir usufruir de outras coisas que também são importantes, ou até mesmo você conseguir ter esse apartamento no futuro. Como eu já falei para vocês, eu criei uma planilha que ajuda você nessa construção, nessa avaliação do orçamento. E lá você vai conseguir
saber exatamente qual caixinha que você precisa ter mais atenção ou qual caixinha que você ainda tem espaço de consumir um pouco mais da sua renda. Se você precisa de ajuda, lá no meu Instagram eu deixei um forms para aplicação para consultoria. Eu posso te ajudar, me chamem e a gente vai conversar. Se esse vídeo foi interessante para você, se deixou algum insight, escreve aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Clica no gostei e se inscreve no canal, porque eu posto 2 vezes por semana algo que vai te ajudar a evoluir e ter mais conhecimentos de finanças. Tchau!